E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiane Gomes, mais uma vez aqui compartilhando conhecimentos, conteúdos. Se esse vídeo hoje pode ter um título, seria questione-se, faça perguntas. Pergunta para Deus, pergunta para o universo, pergunta para o mundo, pergunta porquê das coisas. Muitos de nós vai vivendo, como eu canso de falar, no automático. Eu era uma dessas pessoas, gente. E hoje, depois de tantas coisas que a gente tem aprendido nas mentorias, nos estudos, já compartilhei com vocês como é que as coisas têm acontecido. Temos crescido aqui em conhecimento, em graça, em sabedoria. Deus usando a vida do meu marido, Biraci SG, a gente aqui sempre compartilhando, buscando crescimento. E assim, compartilhando isso com vocês, sobre perguntar, sobre questionar, como isso muda a nossa vida, como isso muda o rumo, o destino das coisas, das nossas escolhas, dos nossos relacionamentos, de tudo que acontece em nossa volta. Você mulher principalmente, ei você mulher, você que tem família, você que cuida da sua própria vida também, pergunte o porquê das coisas. Mas você que tem família, você que tem marido, tem filhos, você pode ser essa mulher que contribui, que ajuda a nortear as coisas na sua vida, na sua casa, junto à sua família. Porque quando você pergunta por que disso, você acaba chegando em algumas respostas. E é muito interessante os caminhos que você vai encontrando quando você começa a fazer perguntas. Tantas coisas acontecem nas nossas vidas, não é verdade? A gente vai, a gente volta, a gente compra, a gente viaja. Acontecem coisas muitas vezes que a gente não entende. Às vezes coisas que a gente não gosta, que a gente não aceita. E quantas dessas coisas a gente vai deixando o tempo passar e a gente não para analisar e para perguntar e para questionar por quê? Por que isso aconteceu? Pergunta para Deus, a gente brinca muito por aqui, pergunta para Deus porque a gente crê em Deus. Por que, Deus, isso me aconteceu? Por que tal situação aconteceu? Por que estou vivendo tal coisa? Por que tal situação aconteceu com alguém na minha casa, na minha família? E você começa a entrar nesse lugar onde as respostas vão chegando e pode ser que nessas respostas você encontre coisas tão lindas, tão maravilhosas, coisas que podem ajudar você e a outros também. E depois de perguntar por quê, o porquê das coisas, você tem esse direito. Quem é que disse que a gente não tem direito, né? Ou por que às vezes a gente não pergunta? Por que não aprendeu que podemos questionar? Muitas vezes fomos ensinados que é só aceitar e pronto, tá tudo bem. Vamos para a próxima situação, vamos para a próxima coisa na vida. Pessoas mais introvertidas como eu, pessoas que às vezes são mais quietas, mais caladas. Agora eu tô mais falante, né? Mas sempre fui das mais caladas, mais introvertidas. A gente tem uma tendência de ir fazendo as coisas sem perguntar nada, sem questionar. Sabe, gente, como se fosse aquele escravo da vida que não sabe nem que tem direito de perguntar o porquê das coisas, porque o escravo, ele vive assim. Você tem vivido como um escravo na vida, perante as coisas, perante as circunstâncias? Há uns dias atrás eu fui ministrada, a gente fala ministrado quando você ouve algo impactante, a gente fala, né, aquele insight, aquela virada de chave, e a gente aprende com a sabedoria milenar, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Estamos aqui, gente, tem cachorro, estamos em casa, que bênção, né, desse jeito, estamos em família. E então, assim, falando dessa ministração, foi muito forte porque a gente estava exatamente nesse lugar onde muitas vezes algumas coisas não eram compreendidas por mim ali em questão. E Deus, ele falava assim comigo:
meu Abba, meu Pai, né? Deus é meu Pai, é meu Senhor, creio nele. Então, para mim funciona assim. Espero que contigo também. E Deus ali, a gente teve algumas brigas no sentido de que ele estava me chamando para um lugar melhor e eu não entendia, sabe? E esse lugar melhor era o lugar de filha. O filho senta-se à mesa, o escravo não, o servo não. E daí Deus ele estava me levando a esse lugar onde eu tinha o direito de sentar à mesa, onde eu tinha o direito de me comportar como filha, onde eu tinha o direito de, como eu estou falando para vocês, perante a vida, se comporte como filho que tem direito de viver o melhor das coisas, o melhor que a vida tem para nós, que a vida tem para você. E por muitas vezes eu tinha esse comportamento de somente, ok, as coisas vão acontecendo, a gente vai aceitando, muitas vezes baixa a cabeça, vai se rastejando e não pergunta. E o pior que às vezes a gente faz é reclamar. Muitas vezes a gente nem pergunta, nem fala nada e ainda reclama, o que é pior, porque reclamar é como se fosse o choro do adulto, sabe? Reclamar é o choro do adulto, não sei se você sabia disso. O adulto, ele não tem mais como ele chorar como um bebê, né? Porque o bebê não sabe o que fazer, ele chora. Então o adulto reclama. A reclamação, entenda, a reclamação é o choro do adulto. Então se você reclama demais, você está chorando por algum motivo. Entenda por que você anda nessa vida, nesse lugar de reclamação, que é horrível, que não é bom pra gente. Que flui energias ruins nessa reclamação. E isso fica em volta de você, nas suas relações, no entorno das coisas que você faz. Então, voltando. Não pergunta, não questiona e às vezes ainda reclama. Eu nem sequer era muito de reclamar. Para reclamar, tinha que apertar muito mesmo as coisas. Assim, situações extremas, insuportáveis para mim poder reclamar de alguma coisa. E daí pela vida inteira eu fui me comportando assim, como essa pessoa que tudo vai acontecendo e eu só vou vivendo, e eu só vou, ok, amanhã o que a gente faz? E depois de amanhã, vamos fazer de novo, tá? Mas e por que hoje aconteceu isso? E por que essa situação está acontecendo? É nosso direito de perguntar, é nosso direito de buscar, de querer respostas, é nosso direito, e nessas respostas acontecem coisas incríveis, coisas maravilhosas. E após perguntar por quê, pergunte também para quê. Que eu falo muito na área aí das terapias. Diante de uma situação, diante de uma circunstância, para que isso me aconteceu? Para que estou vivendo isso? Para que? Qual o propósito dessa situação? Para que? Uma situação de hospitalização, uma situação às vezes de acidente, uma situação às vezes de desemprego, não sei, gente, tanta coisa acontece na vida, mas eu tô falando de situações que às vezes a gente tem muita dificuldade em lidar, em aceitar, em compreender, mas no meio da incompreensão, às vezes a gente também não busca saber para que estou vivendo isso. E essa coisa do para quê também é muito incrível, como que traz viradas de chaves, como que traz respostas. Porque nesse movimento de perguntar para que estou vivendo isso, você começa a respirar e a sentir aquela sensibilidade que as respostas vão chegando. Muitas vezes a gente se encontra em situações difíceis, desafiadoras, em situações na vida que a gente precisa realmente de buscar força. E é nessas situações que é muito importante a gente parar tudo e questionar para que estou vivendo isso, onde essa situação quer me levar, o que essa situação está querendo me dizer, o que essa situação está querendo comunicar comigo. Porque é sua vida. A sua vida, a sua família, as suas coisas, isso tem que ser importante para você. Isso tem que ser importante pra gente. E talvez você esteja pensando assim, não é que não seja importante, mas é porque eu simplesmente eu não sabia, eu não tinha essa noção de que eu posso perguntar, de que eu devo
perguntar, questionar. E daí, às vezes, diante de alguma situação, quando você olha e você busca esse entendimento, para que isso está me acontecendo, e você começa a ter essa percepção das respostas, é como se você fosse ligando uma ponte a outra ponte, e você começa a encontrar respostas e saídas, e muitas vezes até transbordar, que é quando você alcança outras pessoas. Por exemplo, ontem a gente, enquanto conversava com um rapaz na praia, ele foi dizendo de um momento em que ele teve internado, na época aí da pandemia, ele esteve na UTI, ele esteve à beira da morte, e daí ele compartilhando e contando pra gente uma história, que ele, ali no meio daquele turbilhão, naquela situação, onde ele poderia realmente ter partido daqui, e ele falou para Deus, para que estou vivendo isso? O que é que está acontecendo? Qual o propósito disso aqui? E ali Deus falou com ele que iria estar prolongando a vida dele, ele não ia partir naquele momento, mas havia um propósito nisso. Havia um propósito em todo aquele movimento, em tudo aquilo que estava acontecendo. E o propósito na vida daquele rapaz é que ele possa compartilhar essa história, esse milagre, que através dessa história ele possa impactar outras vidas e falar do amor de Deus. Mas sempre, sempre, gente, vai ter um propósito em tudo, em todas as coisas que nos acontecem. Sempre. Então a gente precisa buscar estar sensíveis a essas situações e perguntar por quê e para quê, né? Muito interessante quando você vive coisas. Às vezes eu vejo relacionamentos que estão tendo crises, problemas, situações de emprego, de trabalho. E quantas vezes aquelas crises estão querendo elevar a gente para um outro nível, melhor de vida. Porque naquela crise, quando você para perguntar para quê, por quê e para quê, daí você sobe assim uma escada, porque você consegue compreender, bom, isso aqui tem alguma coisa acontecendo aqui, tá sendo abalado para que eu entenda alguma coisa aqui, e depois que eu entendo isso, eu vou para um outro nível melhor de vida, porque isso aqui eu já entendi, então eu não preciso mais ficar tendo problema nisso aqui, percebem? Então é isso, espero que possa ter contribuído com vocês. A gente está por aqui respondendo aí através do direct, faça contato com a gente, para atendimentos também, para tirar dúvidas. Assuntos que vocês queiram que a gente traga, podem perguntar aí também no direct. Questione-se, questione a vida, questione as coisas, questione tudo que acontece com você, com a sua casa, com as pessoas que você ama, viu? Deixo essa dica para você. Grande abraço.